Olá, já estou com o meu cafezinho aqui, prepara o teu café, vamos para mais um dia do Café com Lectio. Hoje, 11 de setembro, segunda-feira, primeira leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o capítulo 2 e no capítulo 2 até o versículo 3. O Evangelho, Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Comecemos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Colossenses 1, 24 até o capítulo 2. Agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro, por encargo divino a mim confiado a vosso respeito, para levar a bom termo o anúncio da palavra de Deus, o mistério escondido desde os séculos e desde as gerações, mas agora manifestado aos seus santos. A estes quis Deus tornar conhecida qual é entre os gentios a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo nós o anunciamos, advertindo os homens e instruindo-os em toda sabedoria, a fim de apresentá-los todos perfeitos em Cristo. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. E quero que saibais como é grande a luta em que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude, do entendimento e à compreensão do mistério de Deus, no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente começa aqui já no versículo 24, quando São Paulo diz a Colossenses: agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne. Primeiro quero dizer que aqui a carta aos Colossenses não diz que Cristo não cumpriu tudo o que precisava cumprir, que nem tinha sofrido bastante, né? Que não cumpriu aquilo que precisava cumprir. Não, muito pelo contrário. Cristo cumpriu com tudo o que precisava cumprir. No entanto, quando São Paulo diz regozijo-me nos meus sofrimentos por vós e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, regozijar-se no sofrimento é ressignificar as adversidades das nossas vidas e ofertar para Deus, por amor, todo e qualquer sofrimento que nos visite, que se imponha na nossa vida. Então, é muito importante esse chamado que as Sagradas Escrituras nos fazem por meio desta exortação. Regozijar-se no sofrimento é ressignificar o sofrimento. É não tratar o sofrimento como muitas vezes a gente trata, com desesperança, com desespero, como se fosse um inimigo. Não. O sofrimento é uma oportunidade de nos unirmos
a Cristo, o nosso Mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor. E completar na nossa carne é unir a nossa carne a tudo que Cristo viveu e vive por cada um de nós. Então, ressignificar o sofrimento na adversidade, no momento difícil, é completar na nossa carne o sofrimento de Cristo, nosso Senhor. E aí ele continua, né? Ele diz assim, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro por encargo divino a mim confiado a vosso respeito, para levar a bom termo o anúncio da palavra de Deus. Para levar a bom termo, isso precisa ser um exercício diário para a gente. Nós terminarmos tudo aquilo que nós começamos. Desde a atividade mais trivial. Mas quantas vezes no nosso dia, durante o nosso dia, a gente inicia uma atividade e não termina? Na nossa semana, a gente inicia uma atividade e não termina. Levar a bom termo, aqui ele fala, levar a bom termo o anúncio da palavra de Deus. Sabe o que isso quer nos dizer? Quando a gente acolhe, quando a gente escuta e acolhe a palavra de Deus, nos é necessário levar a bom termo, ou seja, até o fim dos nossos dias. Que a nossa vida seja esse anúncio vivo da palavra de Deus. E isso é levar a bom termo a palavra de Deus. E não viver com euforia um momento muito bacana que a gente vive num retiro, num encontro, numa viagem religiosa e depois esquecer tudo que o Espírito Santo operou em nós, né? Aquele tipo de pessoa que vive de retiro. Não, é levar a bom termo esse anúncio em nós. Vivemos uma experiência pessoal com Deus, que nós possamos perseverar, permanecer. E aí uma coisa muito importante é o versículo 28, né? Quando ele diz assim, esse Cristo, nós o anunciamos, advertindo os homens e instruindo-os em toda sabedoria. Olha, anunciamos como? Advertindo. O anúncio, a pregação, a palavra de Deus, ela anuncia o amor e a misericórdia, mas ela também denuncia aquilo que faz nós andarmos em descomunhão com o amor, que é o pecado. Então, desconfie do anúncio que não denuncia. Né? A palavra de Deus, ela anuncia o amor e a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nos é tão necessária, por quê? Porque ela também denuncia o pecado que habita em nós. E nós precisamos cada dia mais ter esse olhar para dentro de nós, esse olhar sincero, que desvela a verdade que existe dentro de nós, para reconhecermos os nossos pecados, pedimos a graça de Deus, de um verdadeiro arrependimento e a conversão acontecer de verdade, na prática, na conduta, né? Então, olha, São Paulo dizendo, é Cristo que nos fala, esse Cristo nós o anunciamos advertindo, e advertir é exatamente isso, advertir, exortar, chamar a atenção. É muito importante que a gente traga isso no nosso coração. E aí, com o objetivo de quê? A fim de apresentá-los todos perfeitos em Cristo. A fim de apresentá-los todos, ou seja, a salvação é para todos, mas para todos aqueles que escutam a palavra, que acolhem a palavra, que creem na palavra e aqueles que vivem de fato como aquele que crê. Não é só dizer eu creio, não é só dizer amém, é a vida traduzir esse eu creio, é a vida traduzir esse assim seja. Então a salvação é para todos, mas para todos que, conhecendo, ouvindo a palavra de Deus, decidem escolher por aquilo que a palavra de Deus nos conduz, nos orienta, nos dirige. E isso é muito sério, porque não importa a idade cronológica, importa a determinada decisão, a determinada determinação, como nos ensina Teresa d'Ávila, a viver a palavra. Então, uma coisa é dizer eu creio, eu acredito.
outra coisa é viver como quem de fato crê. E aí ele continua, né? Versículo 29. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. Que poderosa energia é essa? É a graça de Deus. É a graça de Deus. E a graça é quem faz a gente escolher as lutas certas que a gente deve travar na vida. Quantas vezes a gente passa a nossa vida travando as lutas erradas? É a graça de Deus que faz a gente lutar do jeito certo e escolher as lutas certas. Na nossa vida afetiva, tem gente que vive dando murro em ponta de faca. Tem gente que diz assim, fulano tem um dedo podre. Não é o dedo podre. Não é o dedo podre, mas é porque escolhe de qualquer jeito. É preciso a graça de Deus. Estou dando um exemplo, mas na vida profissional, na vida afetiva, na vida familiar, na vida religiosa. É a graça de Deus quem faz a gente lutar do jeito certo. É a graça de Deus quem nos sustenta. É a graça de Deus que vai fazer a gente perseverar até o fim. É a graça de Deus que vai fazer a gente permanecer apesar das adversidades. É a graça de Deus que vai fazer a gente ressignificar todo e qualquer sofrimento que bata na nossa porta. Sem a graça de Deus, somos fracos. Com a graça de Deus, somos fortes, mesmo diante da nossa fraqueza. Então é importante, essa palavra nos inflama isso. A graça de Deus, a graça que São Paulo viveu, essa poderosa energia que opera, é a graça de Deus que devemos pedir. Senhor, eu quero andar na tua graça, enxertado na tua graça. E aí ele diz assim: é grande a luta em que me empenho por vós. Para quê? Para que sejam confortados os seus corações e para que eles cheguem à riqueza da plenitude. Olha só, mais uma vez São Paulo fala de plenitude. Por quê? Porque Deus nos criou para a plenitude, não foi para a mediocridade. Deus criou você para a plenitude, na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida religiosa. Deus te criou para a plenitude, não para a mediocridade. Por isso nós devemos renunciar a essa ambição da mediocridade. Eu já faço isso, eu já faço aquilo, tá bom. Não, não é assim. O Senhor não quer que a gente pare de caminhar, de crescer, de evoluir, de amadurecer, de ter a nossa alma elevada para Ele. É para a plenitude que fomos criados. E só em Cristo nós teremos a plenitude. Só Cristo é capaz de nos dar a plenitude, a felicidade plena, a realização plena. Só Cristo nos torna capazes de viver a realidade celeste já aqui na terra. Uma antecipação do céu. Graça de Deus. Vamos ao Evangelho. O Evangelho hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado e assim encontrar com que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: eu vos pergunto se, no sábado, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vou tomar um cafezinho aqui. Primeira coisa, olha aqui o versículo 7.
Os escribas e os fariseus observavam-no para encontrar algum fato para acusá-lo, para acusar Jesus. Assim se comportam os hipócritas. E deixa eu dizer uma coisa a você, você que é de caminhada, você que não é, mas aonde nós estivermos, no cursinho, na faculdade, na igreja, no trabalho, nós estamos sendo observados. E por vezes as pessoas observam a nossa conduta para no nosso primeiro erro apontar o dedo para nós e nos acusar. Eu me lembro uma vez que eu estava acompanhando um menino e ele disse que foi para um show e na casa de show ele estava no camarote. E nesse show, ele foi pro show porque ele gostava muito da banda que ia tocar, eu nem me lembro qual era. Mas aí ele olhou para a pista lá embaixo e viu um consagrado, com sinal de consagração, estava nesse mesmo show. Eu acho que era bem um show de forró, né? Da nossa região a gente gosta muito de forró. Pois bem, ele foi muito sincero e ele disse para mim assim: eu perdi o show porque eu parei de prestar atenção na banda e eu confesso que eu passei o show todinho olhando para o consagrado. Para quê? Para ver aonde ele ia errar e dar contra-testemunho. Eu nunca esqueci dessa partilha. Primeiro porque eu admirei muito a sinceridade dele. E segundo, porque me trouxe essa verdade. A gente pensa que não, mas nós estamos sendo sim observados, né? E aqui os escribas e os fariseus fizeram isso com Jesus. Estavam olhando ali, querendo identificar o primeiro vacilo para poder acusar Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não são as pessoas apenas que nos observam para apontar os nossos erros. Isso acontece de fato. Mas sabia que nós podemos ser esse tipo de pessoa também? Nós podemos ser essas pessoas que estamos observando a vida dos outros para, num primeiro momento de erro, de vacilo, não estender a mão com misericórdia, mas dizer: eu não disse? Eu não falei? Olha aí a falha. É preciso que nós façamos, olhando para essa palavra, um exame de consciência sincero. Por vezes nós estamos no lugar de Jesus, sendo observados para sermos julgados, acusados. Mas muitas vezes nós nos colocamos e estamos no lugar dos escribas e fariseus, observando a vida dos outros, a conduta dos outros, para ao invés de estender a mão com misericórdia, nós acusarmos. E isso é muito grave, isso é muito importante que isso seja transformado dentro da gente. Portanto, cuidado, né? E aí a palavra continua. Jesus, ele, porém, percebeu seus pensamentos. O que é que isso quer dizer? Jesus conhece o nosso coração. E por conhecer o nosso coração, Jesus sabe das nossas retas intenções, mas sabe também quando nós somos hipócritas, quando a nossa intenção não é uma boa intenção, mas é uma má intenção. E aí, reconhecendo a má intenção que existia no coração dos fariseus, ele ordena que o homem vá até o centro e ele desvela, ele tira o véu da hipocrisia que existe ali nos maus pensamentos e maus sentimentos dos fariseus. Jesus cura aquele homem, mas antes de curar ele faz uma pergunta: eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Lembra que Jesus disse: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para levá-los à perfeição. Mais um dia que Jesus está querendo ensinar isso. A regra só tem sentido quando ela é enxertada, quando a razão dela existir é a caridade, é o amor. Esse amor que não é uma ideia, esse amor que não é uma ideologia política partidária, esse amor que é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, Jesus mais uma vez dá o exemplo. A caridade é a razão pela qual devem existir todas as normas. A regra era que não podia fazer nada disso no sábado, mas tinha lá um homem que precisava ser curado. E aí? Jesus confronta o coração humano, sobretudo dos hipócritas. E aí, quando a gente está fazendo essa lectio aqui, a gente não está falando dos fariseus, a gente está falando de mim e de você, que muitas vezes agimos sem caridade, sem esse amor, sem estar em comunhão com esse amor pessoa,
que é Jesus Cristo. E Jesus conhece os nossos corações. E aí é muito importante a gente perceber essa reação natural. Jesus desvela a hipocrisia. E o desvelar da hipocrisia gera o quê? Fúria. Porque ele cura o homem, e aí no versículo 11 diz: eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Quantas vezes o Senhor, nesse processo de conversão, mexe lá na nossa ferida interior, no nosso pecado, na nossa fraqueza, na nossa limitação, porque quer nos curar, e a gente fica com raiva, a gente se afasta, o orgulho e a soberba gritam, e por vezes a gente não deixa Deus operar e completar a obra que Ele começou de cura, de curar-nos a soberba, o orgulho, o desamor. Essa distinção que muitas vezes a gente ainda faz, por consciente ou inconscientemente, se sentir melhor do que o outro. Não sejamos esse tipo de pessoa, nem esse tipo de fiel. Que nós possamos ser humildes o suficientes para dizer: vem, Senhor Jesus, e completa. Primeiro, desvela a hipocrisia que ainda habita em mim. E segundo, Senhor, vem curar aquilo que precisa ser curado, para que eu possa ser um discípulo fiel, autêntico, genuinamente seguidor Teu. Que eu não siga a mim mesmo, mas a Ti, Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.